Olá, pessoal. Eu sou professora Eva, de português do cursinho da Poli. Estou aqui com vocês para dar uma aula de interpretação de texto. Essa aula é a aula 1 do caderno 1 do material Hermes. Nós vamos estudar os anúncios publicitários, as famosas propagandas, né? Todo mundo conhece anúncios publicitários como propagandas. E essa aula aqui nós vamos dividir em duas. Uma vai ter um vídeo para a teoria e um outro para os exercícios. É muito importante a gente estudar as características, o que são e as características desses anúncios, porque esse é um assunto bastante pedido no Enem. É um gênero que cai bastante, não só no Enem, mas em outros vestibulares também, só que no Enem essas características são cobradas, é importante a gente prestar atenção para que acertemos, não só para nos aprofundar sobre os anúncios, mas também para a gente acertar as nossas questões no final do ano. Então, assim, o que são, né? Eu vou começar aqui com uma propaganda que saiu esses dias, né? Saiu ontem, na verdade, sobre uma propaganda de uma empresa que entrega produtos na casa das pessoas. E aí ela começa assim: nós já vimos as notícias sobre o vírus pelo mundo. Para que elas não sejam as nossas notícias amanhã, só depende da gente. Fique em casa. Portanto, o que vemos aqui? Algumas características já dos textos publicitários, né? Primeiro, o que são, né? Tem aqui um chamamento para você fazer alguma coisa, né? É um gênero que chama você para você fazer alguma coisa, né? E algumas características, veja, ele coloca aqui: nós já implica o leitor junto com a empresa, né? O leitor e a empresa estão implicados aqui, tá todo mundo no mesmo barco. Nós já vimos as notícias sobre o vírus pelo mundo, ou seja, não é falta de informação, não é? Para que elas não sejam as nossas notícias amanhã, só depende da gente. Então você veja aqui que aqui é uma constatação e aqui existe um prenúncio já de argumentação. Para que os textos publicitários convençam o leitor a fazer algo, existe aqui a presença já da argumentação. O que é argumentação? É a persuasão, é convencer você a fazer alguma coisa, não é? Então, para essas notícias aqui não serem as nossas de amanhã, essa é a argumentação, né? Só depende da gente. E o que a gente tem que fazer? Fique em casa. Então, veja que aqui eu tenho um nós, esse nós é um pronome de primeira pessoa, do plural. Aqui nós estamos também implicados, só que com essa palavra aqui, a gente, né, com esse outro pronome a gente. Então, existe uma mistura aqui de linguagem formal e linguagem informal, não é? E aqui, ó, fique em casa. Vemos um verbo no imperativo pedindo, no modo imperativo, né? Pedindo modo imperativo afirmativo, para você ficar em casa. Essa é uma das razões, inclusive, de nós estarmos aqui na nossa aula online, cursinho da Poli online, dando aula para vocês, porque estamos aqui estudando em casa e temos que fazer os nossos exercícios, as nossas teorias, para não perder aí o nosso bonde, né, em relação aos estudos. Então, olha só, como é que a gente pode definir os anúncios publicitários, né? O que são, né? O que vimos ali, né? É um gênero que tenta convencer o leitor, então aqui tem argumentação, né? O leitor, ou se for na televisão, espectador, enfim, a fazer algo, a fazer alguma coisa. No caso ali, é fazer com que a gente fique em casa, né? E agora, nós vamos estudar as características, isso é, como é que eles se apresentam. Para essa parte aqui, eu vou chamar a atenção aqui de duas coisas. Uma, esses gêneros, eles têm aqui uma linguagem visual, não é? Que a gente chama do texto. Essa linguagem visual aqui é o texto não verbal. E temos aqui, vou colocar aqui, a linguagem verbal. Portanto, quando eu observar um anúncio publicitário, eu vou atrás dessas duas coisas aqui, linguagem verbal e linguagem não verbal, linguagem visual. Muito bem. E para estudar essas características, eu vou aqui pegar o material de vocês, o material Hermes nosso, não é? O caderno 1, como eu já tinha colocado ali, estou aqui na página 3 desse material e vou estudar
Agora, um anúncio publicitário. Os anúncios publicitários, eles podem ser de dois tipos. Anúncios mais institucionais. Esses anúncios institucionais, eles são feitos aqui pelo poder público, a grande maioria pelo poder público, e aí envolve o governo federal, tem as prefeituras, enfim, o governo estadual, poder público. E eles geralmente estão conectados com uma campanha, convencendo o público a fazer alguma coisa, que é isso que fazem os textos publicitários, não é? Aqui a gente vai ler todo o texto verbal e o texto não verbal para tirar as características. Veja, nós estamos vendo um menininho, nessa parte daqui, desse lado, um menininho. Este menininho, ele está carregando um carrinho com frutas, né? Um carrinho aqui, parece que é bastante pesado. Aparecem abacaxis, aqui uma caixona de abacaxi, né? E parece que está pesado, porque veja só, esse braço dele aqui, ele imprime bastante força, né? A gente está percebendo que ele está carregando ali um peso, não é? E esse menininho aqui, ele tá com uma cara muito aborrecida. O narizinho dele, a boquinha, o olhinho dele tá muito aborrecido, né? Que tá fazendo esse trabalho aqui, tá fazendo essa função. Ele tá com uma roupa muito simplesinha, não é? De chinelo, tá trabalhando aqui numa situação que não deveria estar, né? Aqui a gente vê umas casas, né? Então aqui a gente tá provavelmente na cidade, só uma sombra aqui, né, enfim, de alguns prédios, umas casas. E aqui a gente vê o homem, né, um homenzinho. Este homem aqui, ele está sorridente. Então aqui a gente já, primeira coisa, né, o que a gente tem que observar nos nossos textos é o seguinte: é o que vemos, né, e como vemos. O que vemos é o que eu estou apresentando agora, o que, para depois chegar na interpretação, como vemos. E vemos aqui, então, esse homem, ele está já um antagonismo, né, em relação a essas duas imagens. Por quê? O menininho está tristinho, mas ele está alegrinho. Ele tem aí a sua banca, sua quitandinha, as bananas aqui, tá vendo? Muito alegrinho, tá vendendo as suas mercadorias. E esse menininho, dá a impressão que esse menino acabou de passar na frente dessa barraca dele, não é? E aí vocês vejam que essa parte aqui, ela não está colorida. É uma parte aqui, meio amarelo, né? Meio desmaiado, um amarelo meio desmaiado, uma cor sépia, né? E aí, como se fosse assim, um preto e branco, sabe? Na vida do menino, né? Um presente aqui que não tem muitas alegrias na vida do menino. Agora, aqui a gente vê um catavento, né? Uma roda dos ventos aqui, e você veja que ela está colorida. Vermelho, amarelo, cor-de-rosa, aqui um laranja forte. Mas um detalhe que chama a atenção é que tem essa parte aqui que não está colorido. E tem essa outra parte aqui que também não está colorido. Falta preencher. Ora, o que será, né? Por que será que falta preencher? Com certeza você já está adiantando aí essa interpretação. Mas eu vou um pouquinho mais adiante e vou ali atrás do texto verbal. Esse aqui é o texto não verbal, não é? E esse é o texto verbal. E o que diz o texto verbal? Você pode apagar os traços dessa história. Então veja que já existe aqui a conversa com o leitor, o mesmo ponto linguístico, a mesma característica linguística que a gente tinha visto ali no Fique em Casa, né, na outra propaganda. Você, já implica você aqui nessa campanha, né? Você pode apagar os traços dessa história. Apagar como os traços dessa história? Você pode apagar os traços dessa história, deste menino que ele está vivendo agora, mas também a história, apagar os traços da história de milhares de crianças brasileiras que poderiam agora estar brincando, não é? Porque isso aqui é um símbolo de brincadeira, todo colorido, não é? É a infância da criança que tem que ser colorida. A criança, ela poderia estar estudando e quando não estivesse estudando, poderia estar trabalhando. Mas no caso, este menininho não está fazendo nenhuma coisa nem outra, não é? Está aqui trabalhando. Eles poderiam estar brincando, né? E, na verdade, não estão. Se você... Aí aqui vem a parte, uma hipótese, né, uma condicional. Se você conhece algum caso de exploração de menores,
Ora, exploração de menores. Nós não podemos afirmar categoricamente, mas também já podemos dizer que pode ser que este senhorzinho aqui esteja explorando essa criança aqui, o trabalho dela, não é? Se você conhece algum caso de exploração de menores, denuncie. Então veja que existe aqui um verbo pedindo para você fazer alguma coisa. Denuncie. Essa conversa direta com o leitor, né? Então essa conversa direta está neste pronome e está aqui neste verbo, denuncie, verbo no imperativo. O trabalho infantil é um crime. É uma informação. Quem não sabia, agora está sabendo. Tem a obrigação de apagar os traços dessa história, né? O trabalho infantil é um crime e pode acabar com o futuro de uma criança. Olha, agora a gente volta para a imagem e pensa que este catavento, se ele se desenrolasse, né? Se ele fosse se a gente desenrolar essa brincadeira aqui, é o futuro da criança, né? E aí ele não está colorido. E não está colorido por quê? Porque essa criança está trabalhando. Essa parte aqui precisa ser preenchida com as brincadeiras, o brincar dessa criança, né? E aí a gente pode acabar com o futuro dela. O futuro dela poderia ser colorido, o futuro dela poderia ser brilhante, o futuro dela poderia ser alegre, poderia ser feliz, mas o presente, isso aqui já aponta, esse colorido aponta para o futuro. Mas o presente da criança não está colorido. O presente da criança está aqui numa cor desmaiada, e você perceba que essa criança brincando, ela poderia preencher, né? Então o que está faltando aqui para preencher? Para preencher de colorido, né? Para colorir toda essa parte aqui. É justamente o quê? Justamente a criança brincar. Se ela estivesse brincando, esse futuro poderia ser colorido, como o catavento mostra aqui, o restante do catavento. Para a gente aprofundar, continuar aqui nessa informação, você tem aqui um balãozinho, uma espécie de um balãozinho, e aqui, ó, Disque Direitos Humanos, o telefoninho aqui, o 100, né, já imitando aqui o telefone, os telefones antigos, né, aqueles telefones que a gente tinha em casa antigamente. E o balãozinho conversando de novo com a gente, esse aqui implica que está conversando com o leitor. Disque Direitos Humanos, não é? Se você conhece algum caso de exploração de menores, denuncie, ou seja, Disque Direitos Humanos. Não é? Portanto, nós vemos aqui uma mistura de linguagem verbal com linguagem não verbal, uma conversa com o leitor, e esse anúncio é um anúncio institucional feito pelo poder público e querendo induzir o leitor, persuadir o leitor a ele fazer algo. No caso aqui, denunciar o trabalho infantil. Aí agora, depois que vimos as características, nós podemos continuar a nossa aula, né? Observando aqui o que? A linguagem visual é importante, nós acabamos de ler a riqueza dessa linguagem visual aqui e a linguagem verbal dos anúncios publicitários. A linguagem visual dos anúncios, elas têm imagens, não é? É muito importante observar como as imagens se comportam, né? Existem verdadeiras narrativas nos anúncios publicitários, né? Nós observamos também as cores, não é? Colorido das imagens, se uma parte está colorida e outra não, isso também nos conduz a uma interpretação, né? Nós observamos também o som nas propagandas de rádio, de televisão, é muito importante o som, não é? E observamos também as letras, não é? Essas letras aqui são importantes também, as fontes em que as letras estão escritas, né? O tamanho dessas fontes aqui, se elas são coloridas, se não são, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Então essa parte aqui, essa linguagem visual junto com a linguagem verbal é que vai dar o todo desse gênero, que nos vai convencer, são estratégias de argumentação que vão convencer o leitor a fazer algo, né? Bem, na linguagem verbal nós vimos que existe uma conversa com o leitor, né? Então essa conversa aqui, ela é presente por meio de pronomes, né? E quais são esses pronomes? Geralmente, no Brasil, se usa o pronome de terceira pessoa. Você, usa seu, usa sua, justamente para conversar diretamente com o leitor, não é? Usamos também
os verbos no imperativo. Tanto verbos no imperativo, no modo imperativo, né? Tanto faz que seja imperativo afirmativo, imperativo negativo, né? Não saia de casa, imperativo negativo. Fique em casa, imperativo afirmativo, para convencer você a fazer algo. No caso desse anúncio aqui, fique em casa, é pra gente para a gente evitar que o vírus se amplifique, né? Que o vírus tome conta aí e, enfim, o Brasil sofra com essa história. Então, a gente tem que estudar em casa, ficar em casa, estudar em casa, o verbo no imperativo afirmativo, essa linguagem aqui também, linguagem bastante moderna, né? Hashtag, bastante usada hoje para atingir o grande público, e também que usa a internet, enfim, esses meios de comunicação modernos, para que a gente fique em casa. Então, temos aqui, além desses pronomes, né, dos verbos no imperativo, nós temos uma linguagem clara. A linguagem do anúncio publicitário, ela tem que ser clara, ela tem que ser sem ironias, né, linguagem clara, objetiva, sem ironias, porque é um pacto, não é? O texto publicitário, ele parte do pressuposto que existe uma confiança. Eles confiam no leitor, que o leitor vai fazer alguma coisa, e por outro lado, o leitor também confia que são instâncias que tem ali, que tem confiança, né? Que a gente pode confiar porque não estão nos enganando, enfim. Esses textos institucionais não são textos para o consumidor comprar alguma coisa, é para a gente fazer alguma coisa, mas em relação a grandes campanhas, em relação à nossa sobrevivência, enfim. Então existe aí uma confiança, né? um pacto de confiabilidade, e a gente faz porque é pedido e nós nos convencemos, né? Uma linguagem persuasiva, e nós nos convencemos que é importante fazer esse algo que as campanhas pedem. Tudo bem? Então, nós terminamos aqui a teoria sobre os anúncios publicitários, as propagandas, e agora o próximo vídeo é sobre os exercícios. Eu vou lá para o material de vocês, na parte dos exercícios, e vou fazer esses exercícios com vocês. Por enquanto eu agradeço e nos encontramos mais adiante. Obrigada!